muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Muito bom dia para você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica. 2.200 cidades com sinal aberto, HB, bonito, uma barbaridade. E o Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço. Tem muita coisa para informar para você, principalmente sobre os bloqueios que estão acontecendo pelas estradas do Brasil todo. Vamos para as manchetes? Taca-lhe pau! A celebração organizada pela TV Evangelizar vai ter missa de finados, direto de Curitiba. O que abre e o que fecha no feriado do dia 2. Os cuidados típicos do Novembro Azul. Especialistas indicam que exames preventivos, praticar atividades físicas e seguir uma dieta com menos gorduras e mais frutas, legumes, são medidas que reduzem o risco desse tipo de câncer e ser descoberto no estágio inicial, a chance de cura chega a 80%. E ainda, a malha fina e a liberação da restituição do imposto de renda. E a virada do tempo em pleno novembro no sul e sudeste do país. Essa massa de ar frio de origem polar pode interferir nas condições do tempo, causando chuvas que podem ser muito fortes, além de ventos intensos, agitação marítima e ocorrência de ressaca. O Evangelizar Informa desta terça-feira, dia 1º de novembro, já está no ar. E essa geada é outra coisa. Essa gelada, essa friaca já chegou aqui em Curitiba. Temperatura máxima prevista hoje de apenas 13 graus. Agora nós estamos mostrando um amanhecer por aqui e tá daquele jeitinho que você já está habituado. Tudo nublado, temperatura na marca dos 11 graus, tem previsão de chuva ao longo do dia aqui em Curitiba, região metropolitana, no Paranazão todo, e daqui a pouquinho a gente vai fazer aquela viagem pelo Brasil para mostrar como é que está o amanhecer nesta terça-feira de meu Deus. E aí eu conto com a participação de vocês lá no Facebook, lembra? Agora nós estamos fazendo a transmissão normalmente e você vai nos ajudando a dar essas informações. Inclusive você pode nos ajudar também a falar das estradas aí na sua região, no seu estado, como é que tá. Tem bloqueio, não tem bloqueio? Porque até o último boletim que nós recebíamos aqui da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná informava que aproximadamente 90 bloqueios aconteciam aqui no nosso estado. Estaduais, federais, é o estado onde, de acordo com informações oficiais, mais registrou bloqueios nas estradas federais e estaduais pelos caminhoneiros, que não reconhecem o resultado das eleições de domingo e por isso que estão fazendo esse tipo de protesto. Apesar do Paraná ter o maior número de bloqueios, nos estados do Rio de Janeiro e também São Paulo é que vem as maiores consequências. Porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ontem vários ônibus e viagens foram suspensas porque o busão que saía da rodoviária do Rio de Janeiro não estava conseguindo passar pela Dutra, que é aquela avenida que liga ali São Paulo e Rio de Janeiro, as duas principais cidades do Brasil. E eu falo avenida porque essa estrada virou isso mesmo, uma avenida, não é verdade? Então não tinha ônibus. Também ali em São Paulo, para quem ia para o aeroporto de Guarulhos, perdeu o voo porque tinha bloqueio ali também e os passageiros não conseguiam chegar pelas estradas, pelo rodoanel até a rodovia, até o aeroporto. Voos foram atrasados ou até suspensos em função disso. E devido a toda essa confusão que nós estamos mostrando aqui para vocês também, que são vários pontos do país que aconteceram isso. Aí o que aconteceu? Vários promotores de justiça federais ou procuradores da República entraram com ação na justiça para pedir providências por parte da Polícia Rodoviária Federal para que fizesse ali o desbloqueio. Isso aconteceu no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Porém, apesar da decisão da justiça, nada desse tipo de desbloqueio aconteceu. Olha a Polícia Rodoviária aí de olho. Mas teve em pontos como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a Polícia Rodoviária, antes de chegar, já teve confusão. Conhecem Barra Mansa? Barra Mansa é um município importante do Rio de Janeiro que fica às margens ali da Via Dutra. E esse carrinho branco aí tentou passar. Só que não conseguiu, porque quem estava ali nesse protesto fechou o carro do cara e falou: ó, vai para trás, pode dar ré que aqui você não passa não. Do caminhoneiro você passa, agora o do carro preto tentou passar. E aí o que aconteceu? Ó, tinha gente que tacaram tudo quanto foi coisa para cima do motorista desse carro preto aí para tentar impedir.
Como nesses dois casos, gente, não houve o boletim de ocorrência, nós não temos informações efetivamente de quais foram as consequências, se teve gente ferida, se teve gente presa. O fato é que, diante de todas essas situações que aconteceram ao longo do dia de ontem, a Justiça, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, falaram o seguinte: olha, a Polícia Rodoviária Federal precisa intervir, precisa liberar, porém isso não estava acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal decidiu só monitorar esse tipo de protesto. Foi daí que houve recurso, lá para Brasília, onde o ministro Alexandre de Moraes acabou determinando: vamos liberar todas as estradas. Essa foi uma decisão provisória, chamada de monocrática, decidido por emergência por um ministro só. Só que daí o que aconteceu? À meia-noite, agora é pouquinho, meia-noite, todos os ministros começaram a participar de uma votação online para saber se poderiam confirmar ou não a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. E aí, o que aconteceu, Vanessa? Vilches, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes que não concordam com o resultado das eleições. Na decisão, Moraes escreveu que movimentos reivindicatórios não podem impedir o restante da sociedade de exercer seus direitos. Para o ministro Alexandre de Moraes, pode configurar abuso, impedir o livre acesso das demais pessoas aos aeroportos, rodovias e hospitais, por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de locomoção, inclusive colocando em risco a harmonia, a segurança e a saúde pública. O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, que em caso de descumprimento da ordem, uma multa de R$100 mil por hora e eventual afastamento do cargo. Em outras palavras, é o seguinte, gente, a partir de agora, os governadores dos estados podem decidir mandar a Polícia Rodoviária Estadual e também a Polícia Militar para fazer o desbloqueio. Dá um certo receio, mas em função do quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal decidiu não agir conforme o previsto. Por isso que o ministro chegou e falou: ó, se o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal não agir, vai ter multa para cima dele. E nós estamos aguardando. Aí vale sempre um lembrete, né, gente? Para quem conhece, tem familiar caminhoneiro. Nós trouxemos a informação ontem. Todos os chefes de Estado, representantes do nosso governo, aliados do Bolsonaro. Arthur Lira, presidente da Câmara, reconheceu o resultado da eleição. Sim. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reconheceu o resultado da eleição. O vice, o general Mourão, ontem cumprimentou ali o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, e falou: pode formar a equipe de transição, vou ajudar você nessa equipe de transição. Não há contestação quanto ao resultado das eleições. Então, afinal, essa é a nossa luta pela democracia. A gente espera que tudo se resolva da melhor maneira. E vale uma informação também que, até o momento, 36 horas, praticamente às 8 horas da manhã, completa 36 horas, que o presidente Bolsonaro ainda não manifestou a respeito do resultado. Talvez por isso que eu fico torcendo, para que o presidente veja e fale: ok, perdemos a eleição, vida toca, daqui 4 anos, quem sabe a gente volta e toca o barco. E vamos tocar esse país aí. Fazer o seguinte, vamos falar da previsão do tempo, que teve essa virada no tempo aí, dá cale-pau. Nesta terça-feira, 1º de novembro, a forte e grande frente fria ainda continua avançando sobre o país. A entrada do ar polar já diminui bem as temperaturas em grande parte do sul, sudeste e até mesmo da região centro-oeste. O dia começa muito frio e não se descarta a possibilidade de neve ou de outras precipitações invernal nas áreas de serra de Santa Catarina. Tem previsão de geada em parte do centro, também sudoeste e norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Bagé. O dia vai ser muito frio mesmo com a presença do sol na região de Uruguaiana e na capital Campo Grande. As temperaturas diminuem bem em todo o sudeste do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. Ainda tem previsão de garoa ao longo do dia e a chuva mais forte se concentra nas áreas de divisa com o estado de Minas Gerais. Mesmo assim, vai ser uma terça-feira, 1º de novembro, bem atípica e com céu mais nublado. Aumenta muito o risco de temporais na região do Vale do Rio Doce, em parte do estado do Rio de Janeiro, Brasília, centro e sul do Tocantins e também no estado de Mato Grosso. Ainda chove forte, o céu fica praticamente encoberto na região de Manaus e em grande parte do sul do Pará. Tem condições para friagem nos estados do Acre e também em Rondônia. As temperaturas
também ficam mais baixas entre a madrugada e o amanhecer. Tempo firme e muito calor ainda na região de Teresina, em Fortaleza e Natal. Ainda chove no período da tarde em todas as demais áreas do interior do Nordeste. E no oeste da Bahia, aumenta muito o risco de temporais. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Máxima de apenas 21 graus em Cuiabá, 24 graus no Rio de Janeiro e 28 graus na capital, Manaus. Daqui a pouco a gente traz mais informação sobre essa friaca que invadiu nosso sul do Brasil. Vamos falar agora ainda do resultado das eleições, porque o Tribunal Superior Eleitoral acabou divulgando os dados oficiais, município por município, estado por estado, e aí a gente vai ter uma ideia melhor de como é que o brasileiro acabou se comportando nessas eleições. Vamos começar pelos estados? Acompanhe. Os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram detalhes na disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro pelo país. No resultado por estados, Bolsonaro se deu melhor. Venceu em 14 deles e Lula ganhou em 13 estados. Os melhores desempenhos eleitorais do presidente eleito aconteceram em estados do Nordeste. No Piauí, Lula teve 76% dos votos válidos, enquanto que Bolsonaro ficou com 23%. Na Bahia, Lula teve 72% dos votos válidos, Bolsonaro, 27%. No Maranhão, 71% dos eleitores votaram em Lula e Bolsonaro ficou com 28%. Já o presidente Bolsonaro teve o melhor desempenho em Roraima. Lá venceu com 76% dos votos contra 23% de Lula. Bolsonaro também venceu no Acre, por 70% a 29%. E em Santa Catarina, somou 69% dos votos válidos contra 30% de Lula. E ainda sobre essas curiosidades em relação às eleições, tem também os números cidade por cidade. Vamos ver. Os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostraram o resultado cidade por cidade pelo Brasil. Bolsonaro ganhou em 2.443 cidades e Lula em 3.125 municípios. A diferença maior em favor do presidente eleito foi na região Nordeste. Lula teve mais votos em 1.774 cidades, enquanto que Bolsonaro só venceu em 20 delas. As maiores diferenças em favor de Bolsonaro aconteceram no Sul e no Centro-Oeste. No Centro-Oeste do país, Bolsonaro ganhou em 366 cidades e Lula em 101. Já no Sul do país, Bolsonaro teve mais votos em 935 cidades, enquanto que Lula teve mais votos em 256 cidades. Outra curiosidade sobre os números oficiais envolve dois municípios. Em Irati, Santa Catarina, tanto Lula quanto Bolsonaro tiveram o mesmo número de votos, 846. E teve empate entre os dois candidatos no interior de São Paulo também, em Guará. Foram exatos 5.529 votos para Lula e 5.529 votos para Bolsonaro. É delícia de eleição, hein? Nossa, Imagina. Isso que é empate, né? Deixa eu só dar uma informação. Eu descobri ontem também que Santa Catarina também tem Irati. Porque aqui no Paraná nós temos Irati aqui pertinho de nós, aqui em Curitiba. Mas essa Irati que nós falamos que houve empate técnico foi em Santa Catarina. Viu, agora tem um período de transição, é isso? Isso, e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora, como a gente já tinha mencionado aqui no começo do programa. O que é isso, se está previsto, se é só aquela coisa de etiqueta ou não, se está previsto ali na legislação. Acompanhe. Depois da confirmação do resultado da eleição, como fica o processo sucessório para presidente? A nossa legislação prevê regras, já que a posse do presidente eleito só vai acontecer no dia 1º de janeiro. De acordo com a lei, Lula terá direito a montar uma equipe de transição de governo. Conforme as regras, essa equipe poderá acompanhar as contas e os atos do atual governo Bolsonaro para planejar o ano que vem. Durante a campanha, Lula disse que um de seus primeiros atos como presidente eleito seria o de acabar com o sigilo de 100 anos imposto a determinados atos do governo da gestão Bolsonaro. No domingo, o presidente não falou com apoiadores, que o esperavam em frente ao Palácio Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília. Ministros que tentaram ser recebidos pelo presidente Bolsonaro disseram que não tiveram sucesso também. Até ontem de manhã, o presidente Bolsonaro ainda não tinha feito comentários ou pronunciamento sobre o resultado da eleição.
Nós também tivemos o segundo turno em vários estados do Brasil e 4 governadores, Vilches, viraram os resultados. A eleição de domingo passado trouxe 4 viradas históricas na disputa para o governo de estado. Essas viradas aconteceram com candidatos que ficaram atrás no primeiro turno e conseguiram vitória no segundo turno. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite virou bem contra Onyx Lorenzoni. No primeiro turno, o governador reeleito teve 26% dos votos contra 37%. No segundo turno, a virada ficou em 57% a 42%. Eduardo Leite se tornou, assim, o primeiro governador do estado do Rio Grande do Sul a ser reeleito. Em Pernambuco, a governadora eleita Raquel Lira teve 58% dos votos no segundo turno contra 41% de Marília Reis. No primeiro turno, Raquel perdeu para Marília por 23-20. Em Sergipe, Fábio também virou para cima de Rogério Carvalho. No primeiro turno, o governador eleito perdeu de 44-38. Mas no segundo turno, virou para 51-48% dos votos válidos. Outra virada para governo do estado aconteceu no Mato Grosso do Sul. No primeiro turno, o governador eleito Eduardo Riedel perdeu por 1 ponto percentual, 26-25, contra o capitão Contar. No segundo turno, ficou em 56-43% dos votos válidos. Virada mesmo, né? Fazer o seguinte agora? Vamos mostrar para vocês o amanhecer em Santa Catarina, direto para Florianópolis, mostrar para você um ponto turístico que muita gente conhece. Isso aqui é a Lagoa da Conceição? Lagoa da Conceição está nublado, né? Tempo feio, fechado por lá em Santa Catarina. Florianópolis agora com a temperatura de 14 graus e vale a informação. O último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que 18 bloqueios de estradas ainda aconteciam em Santa Catarina. Vem um detalhe, 9 deles, portanto a maioria, ali na 101. A 101 é aquela que liga desde São Paulo até Porto Alegre. A 101 passa pelo Paraná e ela começa desde lá em cima. Longa, uma das maiores rodovias que tem no Brasil, por causa justamente do protesto dos caminhoneiros. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Na volta nós vamos conversar com vocês que estão participando pelo Facebook e vamos falar também sobre o feriado de amanhã, finados. Já não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Sete horas e 5 minutos, Evangelizar em Forma está de volta para mostrar para vocês o amanhecer e algum ponto desse Brasil de meu Deus. Só lembrando para vocês o seguinte, hein? Aonde? Caxias? Eita! Serra Gaúcha, gente, Caxias do Sul. Não dá para... Chovendo dá pra dizer que não tá, o pessoal na calçada tá sem guarda-chuva. Temperatura, Ricardão? Uia, que delícia! 6 graus agora em Caxias do Sul e tudo nublado. E atenção, hein? Porque está mantida a previsão de chuva congelada lá na Serra do Rio Grande do Sul. Não chega a ser neve, é verdade, mas é aquela água que cai do céu, geladinha, geladinha. E aí quando pinga assim no chão ou numa superfície ainda mais gelada, ela acaba formando aquela película de neve, é a tal da chuva gelada. Ah, vamos falar mais disso? Vamos, porque assim, é um novembro diferente. É um novembro gelado. E eu já falei para vocês, eu não escondo, eu fico até mais animado. Adoro essa friaca, friaca não, esse clima assim mais gostoso, mais fresquinho. Mais gostoso é uma coisa, gelada é outra, mas né? Mas tá gostoso. Pelo amor de Deus. 11 graus. Quer saber, já começou o inverno já veio passar uns dias de primavera aqui no sul do Brasil, gente. E a promessa, como disse o Vilches, como ele já adiantou, é de temperaturas abaixo de 0 em pleno novembro. Quem estava sonhando com uma primavera mais quente já percebeu que não vai ser bem assim, né? Isso porque uma frente fria vai passar por grande parte do território brasileiro e as temperaturas podem despencar, principalmente na região sul e sudeste. Essa massa de ar frio de origem polar pode interferir nas condições do tempo, causando chuvas que podem ser muito fortes, além de ventos intensos, agitação marítima e ocorrência de ressaca. A Marinha emitiu alerta para as áreas litorâneas que vão do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Na capital do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem previsão de mínima de 5 graus para esta quarta-feira e a menor temperatura já registrada nessa época do ano. Na
nas serras gaúchas e catarinenses, previsão de temperatura negativa e registro de neve e chuva congelada. O curioso é que, se a previsão se concretizar, será a primeira vez na história que esses fenômenos aparecem no mês de novembro, com previsão de muita chuva e vento nas capitais Curitiba e Florianópolis. Falando sobre a região sudeste, chuva mais intensa e temperatura mais baixa deve ser observada sobre o estado de São Paulo. E apesar da chuva, as temperaturas ficam altas no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. O centro-oeste segue com previsão de pouca chuva e períodos de sol em Cuiabá e Campo Grande. O risco de temporal é maior em Goiânia e também em Brasília, mas as temperaturas se mantêm elevadas. As regiões norte e nordeste serão pouco afetadas. No nordeste, rápidas pancadas de chuva, mas as temperaturas seguem acima dos 30 graus. E na região norte, áreas de instabilidade aumentam o risco de chuva forte. Marcele Nogueira, para a TV Evangelizar. Viu, a gente está falando aqui de tempo, né? Então, dá um oi para o pessoal que acompanha a gente aqui pelo Facebook. A Marlúcia Arruda está falando, bom dia, Ricardo e Vanessa, aqui em Recife, 25 graus. Ave Maria, inveja, rapaz. hein, Marlúcia? Olha, às 7h05, 7h06, meu Deus. É, o pessoal dando bom dia pra gente, de Recife também, a Marlúcia Arruda mandando um bom dia, Cidia Dias, bom dia, Ricardo e Vanessa, e para toda a família Evangelizar em Forma. Então, fazer o seguinte agora, gente, vamos atualizar umas informações a respeito dos bloqueios dos caminhoneiros. Nós informávamos no começo do programa que ontem o último boletim falava em 90 pontos, já caiu para 71, segundo a última contagem feita pela Polícia Rodoviária Estadual e também Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos monitorando, graças a Deus, nenhuma confusão ainda. Isso é que a gente teve. Claro, e aí estamos também no aguardo para saber do cumprimento da decisão judicial. Se a Polícia Militar vai ser colocada para fazer esse desbloqueio ou não. Por exemplo, Imagem aqui, ó, trevo, esse né? ponto aqui tá mexendo assim, gente, porque tá ventando. É vento uma barbaridade. Esse aqui é um viaduto novo que tem na região de Cascavel, entrada e saída da cidade para quem vai para Foz do Iguaçu, por exemplo. Esse é o conhecido como Trevo das Cataratas. E é o seguinte, lá esse ponto também teve bloqueio. E agora, nessa imagem que nós estamos mostrando, já não há mais nada. Então a gente fica naquela expectativa para saber como é que vai ser o posicionamento da Polícia Rodoviária Federal em todo o país e das polícias rodoviárias estaduais com relação àquela determinação da Justiça que manda desbloquear tudo quanto é estrada. E a gente espera que se resolva, viu, porque temos um feriado. Exato. Tinha um monte de gente já programando ali, ó, para pegar esse feriadinho e já emendar se tem essa possibilidade. Aliás, amanhã, 2 de novembro, feriado de finados, e a gente vai mostrar para você agora o que abre e o que fecha amanhã. As agências bancárias não vão funcionar durante o feriado. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os caixas eletrônicos e os canais digitais funcionam normalmente. As contas que vencem no dia 2 de novembro podem ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de taxas ou multas. Os Correios não vão funcionar durante o feriado. Se o consumidor precisar de atendimento, é possível entrar em contato pela página do Fale Conosco do site dos Correios ou pelos telefones disponibilizados para atendimento aos consumidores. As agências do INSS estarão fechadas na quarta. O Meu INSS funciona normalmente, assim como o aplicativo do celular, disponível para iOS e Android. As casas lotéricas têm autonomia para decidir se abrem ou fecham durante o feriado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os postos de combustíveis estarão abertos, até porque, de acordo com a ANP, os postos são obrigados a funcionar de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, inclusive em feriados. O horário dos shoppings deve variar conforme cada estado, mas a orientação da Associação Brasileira de Shopping Centers é que funcionem durante o feriado. Normalmente, nessas datas, eles abrem das 2 da tarde até 8 da noite. Em relação aos cemitérios, os horários são determinados pelas prefeituras das cidades. Em São Paulo, os cemitérios ficarão abertos das 7 da manhã às 6 da tarde e a prefeitura estima que os 22 cemitérios municipais recebam cerca de 1,5 milhão de visitantes durante o feriado. Teve muito mais gente emendando esse feriado, hein, Vilches? Então, as pessoas falam, pô, mas emendar feriado de quarta-feira, no meio da semana? Tem quem que tem consiga. alguns órgãos públicos aqui no Paraná, e acredito que no seu estado também, que eles conseguiram fazer isso, juntando o feriado aqui de finados. E lembra daquele 28 de outubro, dia do servidor público? Foi cancelado. Que foi cancelado por causa das eleições. Cancelado não, adiado. Aí jogaram para essa semana. Então pegou uma quarta e uma quinta.
Só que sexta-feira, né? Trabalhar na sexta. Pá! Vamos emendar, aí pegar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí quem pode, pode, né, gente? Gente, a gente está mostrando ali a movimentação que deve ter nos cemitérios de São Paulo. Aqui em Curitiba, a expectativa também é de grande movimento nos cemitérios da capital. E a TV Evangelizar amanhã está com uma programação especial. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, às 8 da manhã tem a Santa Missa de Finados com Dom José Antônio Peruso e o padre Renato Redenson no cemitério Água Verde, aqui em Curitiba. Esse é o Renatinho? É o padre Renatinho aqui da televisão, é ele mesmo. Exatamente. Tá, verdade. Ao meio-dia, Vilches, nós temos a Santa Missa de Finados, que vai ser com o padre Jorge Fortunato, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Ao meio-dia, a missa tradicional. Às 16h45 é uma hora santa na presença do Santíssimo, no santuário também, Nossa Senhora de Guadalupe. Às 17h30, às 5h30 da tarde, teremos o terço pelas almas, também aqui no santuário. Às 18 horas, adoração e pregação do padre Christian Shankar, que ele vem de Divinópolis, Minas Gerais. Às 8 da noite, A Morte Não É Nada, com o padre Manzotti, Reginaldo Manzotti. E às 8h30 da noite, temos a reapresentação da Camerata Antíqua de Curitiba, viu? Vem cá, nós estamos aqui no horário normal, né, Vanessa? Estamos no horário normal e, na sequência, nós vamos ter essa transmissão da Santa Missa de Finados, lá do cemitério Água Verde, aqui em Curitiba. 6h45 normal, Evangelizar Informa, depois é que vem a programação especial. Nós estaremos aqui no feriado. Tá bom? Fazendo companhia, acordando você. Vamos fazer um Informa na cidade agora? Informações do Brasil inteiro? Vamos lá, taca-lhe pau! O presidente Bolsonaro é o primeiro que tenta a reeleição e perde uma disputa. A possibilidade de um presidente voltar a se candidatar depois de cumprir mandato foi instituída em 1997. Desde então, todos os presidentes foram reeleitos: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. 32 milhões de eleitores não votaram no último domingo, o que mantém a média histórica em 20% do eleitorado brasileiro. Alagoas, Amazonas e São Paulo lideraram a maior proporção de votos brancos, nulos e também abstenções. No segundo turno para presidente e também governador, a soma em Alagoas ficou em 33,8%, Amazonas em 33% e São Paulo 31%. O Supremo Tribunal Federal deu 3 dias de prazo para a Procuradoria da República informar se vai ou não abrir investigação contra a deputada federal paulista Carla Zambelli. No domingo de eleição, ela foi xingada por um petista e reagiu, perseguindo e apontando com uma arma contra ele. A posse de arma era proibida em dia de eleição e a deputada afirmou que descumpriu a ordem judicial de forma consciente. O Tribunal Superior Eleitoral comemorou outra marca obtida na eleição de segundo turno para presidente no último domingo. Um número recorde de brasileiros foi às urnas para votar. Dos 150 milhões de eleitores, 124 milhões votaram, ou 75,8% do eleitorado. O número de abstenções ficou naquela marca histórica de 20%, com casa decimal menor que em outros anos. Interrompemos nossa programação aqui para dar uma notícia importante da dona Cidinha Dias, que ela lembra o seguinte, que hoje é dia dos homens, hoje é dia de todos os santos. Olha, Cidinha, você tinha que lembrar, Cidinha, agora eu vou aguentar todo esse estúdio aqui comemorando o dia, como se fosse deles. Gostei, eu tinha esquecido disso. Boa, Cidinha. Também a Bruna está com a gente, a dona Genilda do Rio de Janeiro. A Maria Cecília está com a gente. Teve um recadinho aqui que a Graça Matos está perguntando, Vanessa. Bom dia, Ricardo, Vanessa. Eu sou de Sobral, no Ceará. Agora começou o programa mais cedo? Sim, já faz umas 3 semanas, mas eu acho que estava fora do Facebook, então todo mundo está começando a se adaptar agora. 6h45. Isso. E aí, o pessoal participando aqui do tempo, eu já falo com vocês aqui. Deixa a Vanessa dar mais uma informação relacionada à restituição de imposto de renda. Exatamente. Olha só, a Receita Federal começou a depositar essa semana as restituições do imposto de renda de anos anteriores. O lote residual será pago para 471.447 contribuintes que entraram na malha fina, mas que acertaram as contas com o fisco. Ao todo, serão devolvidos 800 milhões de reais, sendo cerca de 270 milhões para contribuintes com prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência. O dinheiro será depositado na conta informada pelo contribuinte ao enviar a declaração. Também é possível receber por Pix, caso tenha feito esta opção. Do total de contribuintes, 382.013 não são prioritários.
A prioridade legal abrange idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Caso tenha direito à restituição e ainda não recebeu o valor, é preciso verificar se a Receita encontrou divergências e retificar a declaração, corrigindo ou acrescentando informações. Sem o envio da retificadora com os dados corretos, a declaração não sai da malha fina e a restituição não é liberada nos lotes da Receita. O contribuinte pode fazer uma consulta completa da situação da sua declaração por meio do extrato de processamento acessado no portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. A malha fina de 2022 teve mais de 1 milhão de contribuintes. Do total de 38 milhões e 200 mil declarações recebidas neste ano, 1 milhão e 32 mil foram retidas em malha. Segundo o Fisco, esse número representa 2,7% do total de declarações entregues. Os principais motivos de malha fina são omissão de rendimentos do titular ou do dependente, falha na dedução de despesas médicas, diferença entre o imposto de renda informado pelo contribuinte e o enviado pela empresa à Receita Federal e outros motivos, como deduções gerais, incluindo educação e outras, rendimentos recebidos acumuladamente, como atrasos do INSS, e informações divergentes sobre o Carnê-Leão. O valor que está sendo devolvido esta semana está corrigido pela Selic, taxa básica de juros, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores ficarão disponíveis por até 1 ano no Banco do Brasil. Vamos mostrar para vocês agora esse amanhecer cedinho no Brasil inteiro. Pera lá que eu tenho que mandar um abraço pro seu Luiz Geraldo. Tá lá em Rio Novo, em Minas Gerais, falando que tá chovendo por lá e temperatura na marca dos 22 graus. A Suzana tá curtindo 8 graus agora em Cascavel, no oeste do Paraná. Beijão, Suzana! E a gente mostra para vocês aqui um outro Brasil, Goiânia. Céu azul, tem nuvens, é verdade, bonita imagem. E temperatura, nossa, 21 graus. Informação importante para Goiânia. Vai ter linha extra de busão em Goiânia para os estudantes que forem acompanhar o aulão preparatório do Enem. Vai ser nos próximos dias 5 e 6, tá bom? Esse aulão vai ser feito lá no Centro de Convenções da PUC, no Jardim Marilísia. Vamos para o intervalo comercial e depois na volta nós vamos prosear mais, tá bom? Cordélia, Fátima Aparecida, Elisângela, Celiana Noronha. Até daqui a pouco, gente. A Elza Maria. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 7 horas e 23 minutos para mostrar para vocês o amanhecer lá na cidade de São Paulo. E esse é o aeroporto de Congonhas, gente. Então, nós informávamos ainda há pouco que no aeroporto de Guarulhos, sim, tinham problemas relacionados ali a voos que estavam atrasando por causa do bloqueio que estava acontecendo pelos caminhoneiros. E a gente está na aguardo de decisões da Justiça para saber se vão fazer cumprir justamente aquelas recomendações de fazer o desbloqueio com a ajuda da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal também. E ali em São Paulo, a Prefeitura de Jacareí, que fica no Vale do Paraíba, abriu 40 vagas para concurso público. São vagas para quem tem curso superior e também curso superior e médio. Salários de R$ 2.200 a R$ 4.100. Ficou interessado? Então entra lá no site da Prefeitura de Jacareí. Feito? Feito. Fazer o seguinte agora, deixa eu dar um bom dia rapidinho aqui, que eu estou gostando da participação das pessoas e eu não posso deixar passar ninguém. Marismar, Marilene, dando um bom dia também aqui pra gente, a Maria Lopes, também a Celiana, tá na tela? Aqui a Sebastiana Gatti, tá chovendo aqui onde eu moro, em Sales Oliveira. A Elza Maria Rocha, viu? Estou em Fortaleza e hoje tem um sol para cada cabeça. E o Claudemir, que acho que fala da Lapa, ele fala que lá não chove, lá só pinga. Ah, garoto! Bom dia também para Maria Enésia, para Cleusa Luz, bom dia, muito obrigada pela participação de vocês, né, em todo o Brasil, não é, Vilches? Estamos aguardando a participação de todo mundo para a gente trocar uma ideia aqui, fazer esse programa bom, uma barbaridade. Agora, Vilches, um recado importante. Depois do Outubro Rosa, começa o Novembro Azul, que é o mês de alerta para a saúde do homem, principalmente em relação ao câncer de próstata. O repórter Murilo Cardoso tem as informações para a gente. Bom dia, Murilo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Desejo a vocês uma excelente terça-feira, um excelente mês de novembro. Mês, aliás, da prevenção ao câncer de próstata. E a Sociedade Brasileira de Urologia promove a campanha chamada Novembro Azul para conscientizar os homens sobre a importância de fazer o exame preventivo. O bom é que, graças a essas ações de conscientização, os homens estão procurando cada vez mais atendimento médico. Porém, vale destacar que o câncer de próstata ainda é a doença mais comum e a segunda maior causa de morte oncológica do sexo masculino. Cerca de 20% dos casos são diagnosticados em estágio avançado e a mortalidade chega a 25% dos pacientes. Então, claro que nós chamamos a atenção aqui para o exame preventivo, que pode diminuir e muito esses números. Qual a recomendação, então? Vamos lá. Homens a partir dos 50 anos devem procurar um urologista para fazer avaliação. E essa questão da idade, pessoal, é muito importante, porque de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm mais de 55 anos. Os principais fatores de risco que desenvolvem o tumor: histórico familiar, sobrepeso ou obesidade e a idade do paciente. Agora, falando dos sintomas, eles podem surgir com o avanço do tumor e alguns deles são dificuldade ou ardência ao urinar, jato fraco e dor ao urinar. Em casos mais avançados, o paciente pode apresentar também dor nos ossos, infecção generalizada e insuficiência renal. Especialistas indicam que exames preventivos, praticar atividades físicas e seguir uma dieta com menos gorduras e mais frutas, legumes, são medidas que reduzem o risco desse tipo de câncer e, ser descoberto no estágio inicial, a chance de cura chega a 80%. Então, por isso, reforçamos como é fundamental homens estarem atentos à saúde, principalmente após os 50 anos. Nós sabemos que nós, homens, estamos muito atrás das mulheres em relação à procura de médicos quando estamos com algum problema de saúde. Além disso, nós passamos pela pandemia e, por causa do isolamento social, muitos deixaram de realizar os exames preventivos, mas agora não tem desculpa. E fora o preconceito estrutural que muitos ainda têm por conta do exame, é hora de deixar isso de lado, né? E focar, de fato, na saúde. É isso, pessoal. Desejo a todos um mês de novembro incrível, saudável, com muitas notícias boas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Até mais. Obrigada, Murilo. Ótimo dia para você, viu, X? Eu quero chamar a atenção, né, das pessoas que estão nos assistindo, que quem leva o marido, o filho, no médico são as mulheres. Então tem que alertar, sim, para a importância do exame, para a importância de se cuidar, porque senão fica tendo muita viúva no mundo, tá? Essa é a verdade, porque os homens não se cuidam, os homens não vão ao médico, gente. E esse é aquele exame que causa constrangimento nos homens, e nós que somos machistas, a gente fica aqui, eu não vou naquilo porque tem aquela coisa do teste do dedo. É isso que a gente... É o teste do dedo, é isso. Só não, que, gente, tem que fazer. Tem que fazer. Eu não fiz ainda, porque quando eu fui, o médico falou, você tá novo ainda para isso. E a recomendação era assim, era 40 anos, depois subiu para 50 anos. Com base também que eu faço acompanhamento do teste de sangue. Sim, sim. Então o meu ficou atrasado, mas não é, agora falando sério. Tem que fazer, viu? Tem que fazer, tem que se cuidar, Niterói, viu? Meninos todos aqui Leandro, do Marcão, estúdio. Paulão, todo mundo aqui, ouça o que o tiozinho tá falando para vocês. Deu? Deu. Começamos bem em novembro, né? Muito bem. Então tá bom. Então. Gente, o Evangelizar em Forma desta terça-feira termina aqui, amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui no horário normal, 6h45, tá bom? Depois vem a programação especial aqui da TV Evangelizar. Uma abençoada terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Ótimo dia, até amanhã.